rei. Você está vivendo nesse tempo de silêncio. O mundo não sabe nada disso. O mundo não conhece isso. O mundo ignora isso. Mas você sabe que mais cedo ou mais tarde você se assenta ao lado do rei. Aleluia! Eles compreenderam aquele tempo de silêncio. Eles compreenderam aquele tempo que a nação não os considerava, que o sistema atual não o considerava, os perseguiam, diziam que eles eram falsos, que estavam metidos em coisas erradas, mas em seus corações eles tinham uma segurança. Estavam debaixo de um silêncio. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Um espaço de silêncio que não foi mostrado ao mundo, não foi colocado nem mesmo quando a Escritura é citada sobre esse 7º selo. Qual pregador durante os séculos, durante as eras, pôde pregar sobre o 7º selo? Nenhum, porque foi um silêncio. Eles poderiam conjecturar sobre o 1º selo, 2º selo, porque haviam tipos. O 1º selo, um cavalo branco, o 2º selo, um cavalo vermelho, e eles puderam conjecturar: serão guerras que virão, o cavalo amarelo será uma peste que virá no mundo, o cavalo preto, o 5º selo, o 6º, mas o 7º selo não pôde ser conjecturado. Mas quando chegou um homem certo, na estação certa, na hora certa, na estação própria, um homem que pôde captar o segredo de Deus, ele se para na plataforma, em um domingo à noite, ele diz: vamos falar desse 7º selo. E ele lê a escritura de Apocalipse 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Ele disse: foi um silêncio reverencial. Nenhum ser angelical se moveu. Eles ficaram parados, quietos. Nenhum movimento aconteceu. E o profeta disse: não há nada aqui. Não podemos ficar parados aqui. E ele virou algumas páginas na Bíblia e apontou para Apocalipse 10. Aleluia! E em Apocalipse 10 ele apontou para um rei. Um rei que quando falava era como um leão rugindo. E quando esse leão rugiu, suas vozes foram ecoadas através de 7 trovões. Ele disse: aqui está localizado o mistério do 7º selo, bem de trás desses 7 trovões. Aleluia! Glória a Deus! É um rei descendo, é o rugir de leão. Aleluia! E aqui estamos nós, ouvindo a voz do rei, através desses 7 trovões. Glória a Deus! Em Apocalipse 3, quando fala a Laodiceia, no final termina com um silêncio, porque em toda era há uma afirmação. A palavra, o Espírito fala onde a igreja desviou, onde errou, mas fala aos verdadeiros. Tenho aí em Sardes alguns que não se contaminaram, ser fiel até a morte. Mas em Laodiceia termina com uma indefinição, uma incógnita, porque aparece uma igreja, um sistema caído, muito embora dizendo somos ricos, não temos falta de nada. E depois diz: se alguém ouvir a minha voz. Se alguém, isso é muito vago.
é uma indefinição, é um silêncio. Se são 7 eras da igreja e a última era haveria de ter uma noiva, ela não aparece. É um silêncio, uma quietude. Mas quando você continua em Apocalipse 4, há uma voz que diz: sobe aqui. Aleluia! Se João é um tipo da noiva, e tudo que João ouviu é o que o povo de Deus, a noiva, ouviria no tempo atual. Se houve um convite para subir aqui, é porque alguns ouviram a voz. Se alguém ouvir a voz, o bater na porta, eu lhe mostrarei as coisas que depois destas hão de acontecer. Não foi mostrada para todos, porque era o silêncio. Aleluia! O irmão Branham pregou, e ele não via a noiva, ele via seu lugar nas Escrituras, ele sabia quem ele era. E quando você identifica seu lugar, seu endereço nas Escrituras. Quem não sabe onde mora é o bêbado lá, que pergunta: senhora, o seu marido está em casa? Não, ele não está. Então vem ver se eu sou o seu marido, porque não sabia onde que morava mais. Agora nós sabemos onde moramos. Sabemos nosso endereço nas Escrituras. E quando você se identifica nas Escrituras, quando o profeta se identificou nas Escrituras, ele pode dizer: eu me paro sozinho. Tenho uma pequena voz, sou um tanto pequeno, sou careca, mas trago a mensagem do rei. Aleluia! Aleluia! Tua posição nas Escrituras. Quando você se identifica nas Escrituras, então você tem um descanso na alma. Não importa se há perseguição. Aqueles homens não desistiram de Davi devido à perseguição. Aqueles homens não voltaram atrás temerosos, duvidosos. Não, eles sabiam que mais cedo ou mais tarde eles subiriam a rampa, se tornariam capitães. Aleluia! O irmão Branham viu seu lugar nas Escrituras. Ele viu que ele era Eliezer, o Damasceno, mas ele não via a noiva. Ele não via, olhava para as denominações, nenhuma se enquadrava nos moldes, no padrão da noiva. Então Deus mostrou uma pré-estreia da noiva. Aleluia! Ele disse: lá vinham elas. Ele disse: elas não vinham marchando, elas vinham no passo de uma dama, caminhando tão docilmente, assim que a noiva está caminhando. Você não está correndo, você não está apressado, você está descansado em Cristo. Aleluia, descansado na palavra. Em São Lucas 14 diz que Deus enviou um servo, enviou aos magistrados da cidade, enviou aos dignos da cidade um convite para vir à ceia, para vir à grande festa. Mas os dignos não deram ouvido ao servo, muito embora em Mateus fala os servos, em São Lucas diz o servo, singular. E eles deram suas escusas e eles não quiseram vir à grande ceia. Então o Senhor disse: vá aos valados, aos bairros, às vilas, e traga os mancos, os aleijados, os cegos, os vidas tortas, os indignos, para que a minha casa se encha. Aleluia. Então vieram os desgostosos, os endividados, os que estavam desgostosos com o sistema atual, os que olhavam a pregação e diziam: Senhor, eu acho que tem alguma coisa a mais para mim. Aleluia. Então Deus enviou o brado da grande águia sobre o galinheiro denominacional. Aleluia. E você ouviu o guincho da grande águia: sai dela, povo meu. E você saiu, e você está aqui. Enviou o servo para a grande festa, para o grande ajuntamento, para a grande ceia. E o irmão Branham pregou o único lugar provido por Deus para adoração. O único lugar. Perguntaram ao irmão Branham: tem a noiva que se reunir em algum lugar? É em Jerusalém? É no oeste? É em Tucson?
em Jeffersonville, até que a ponto que ele disse: sim, a noiva se reunirá em um lugar, e este lugar é Cristo. Então aqui estamos nós, reunidos em torno desse rei. Sim, ele é rei. Diz o irmão Branham, ele é rei. Ele está no ofício de filho do homem, mas no entanto ele é rei para seu povo. Ele tem se assentado no trono do teu coração. Você está apenas esperando o momento das escrituras se cumprirem e você subir então com ele. Aleluia! Tragam para a minha grande festa. Irmão Brana, tem a noiva que se reunir em um lugar? Sim, esse lugar é em Cristo. E ele pregou o único lugar provido por Deus para a adoração. Um lugar que não foi mostrado como a primeira puxada, a segunda puxada, foi para o público. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. O irmão Brando estava tendo uma visão, e ele estava pescando. É dessa visão que se originou o termo primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada, porque o profeta estava pescando, e foi dito a ele: você tem que pescar os peixes grandes. E na primeira puxada, havia muitos ministros em torno dele. Eles disseram: irmão Brana, tu és um grande pescador. E ele começou a explicar: você tem que lançar a linha, e você faz um movimento assim, e um pequeno puxão. E ele disse: isso foi o que eu fiz na primeira etapa do meu ministério. E eu pegava na mão das pessoas, e eu ficava explicando. Então há uma vibração, e eu sinto essa vibração. E criou personificadores. E todos saíam da reunião do irmão Brana, os ministros, tendo vibraçãozinha na mão e imitando. Ele explicou demais. A segunda puxada, ele ainda estava pescando na visão. Primeira puxada, pescaria. Segunda puxada, pescaria. Na primeira puxada, ele pescou um pequeno peixinho. Foi só o que causou a primeira parte do ministério do irmão Brana. Muito embora arrastou multidões, mas só causou personificadores, só criara personificadores. A segunda puxada, pequenos peixes ainda. Então ele se encontra todo enrolado em sua linha e se transformou em um cordão, em um cadarço de sapato, na visão. Sumira o caniço, a linha, o anzol, após as duas tentativas. Primeira puxada, para pegar peixes grandes. Segunda puxada, para pegar peixes grandes. E os peixes grandes não vieram. Então a visão se mudara. E aparece ele com um cadarço grosso de sapato. A linha de pescar se transformou num cadarço de sapato. E aparece ele com um sapatinho de nenê na mão, tentando colocar o cadarço grosso no ilhós do sapatinho. E o anjo apareceu e disse: tu esteve explicando coisas espirituais a bebês pentecostais. Causaste personificadores. Não vá te enredar na tua terceira puxada. E a visão se mudou. E aparece uma grande tenda. E as pessoas estavam vindo nessa tenda. E dentro da tenda um quartinho. E o anjo disse: te encontrarei ali dentro. Essa tenda é o único lugar provido por Deus para adoração. Não é um lugar físico. Por isso disse irmão Brana, todas as visões se cumpriram, exceto aquela grande tenda ou edifício. O irmão Brana não viveu para ver isso. Um povo reunido debaixo de uma mesma atmosfera, num lugar, o único lugar provido por Deus para adoração. Aleluia! Reunidos junto com o rei, pondo-nos ao lado de Jesus. Aqui estamos nós nesse lugar. Mas dentro da tenda. Por quê? Se a primeira puxada, vara de pescar, anzol de pescar, era pescaria, a primeira puxada era um símbolo
Foi o que aconteceu na primeira etapa de seu ministério. Pegava na mão das pessoas. A primeira puxada do sonho, a pescaria, era um símbolo, amém? A segunda parte da visão, símbolo novamente, foi o conhecer os segredos que estavam no coração das pessoas, mas ainda não pescaram os peixes grandes. Não, os eleitos não foram atraídos pelo movimento da primeira puxada, nem pelo movimento da segunda puxada, cura e revelação. Eles seriam atraídos pelo mover da terceira puxada. E se na visão a primeira puxada foi pescaria, símbolo, a segunda puxada foi pescaria, símbolo, na visão a terceira puxada, a tenda, é símbolo também. Aleluia! E aqui estamos nós nessa grande tenda, nesse único lugar provido por Deus para adoração. E lá em Lucas 14, quando chegou o dono da festa, e ele observou as pessoas que estavam nesse lugar, ele viu um homem que não estava vestido de forma adequada, porque todos tinham que ter a veste nupcial. Ele disse: amigo, como entraste aqui, não tendo a veste nupcial? Quer dizer que tu estás na mensagem, tu até já conhece trovões e selos, e trombetas e taças, conhece tudo isso, mas onde ou entraste que não adquiriste a roupa nupcial? Toda a palavra, o batismo do Espírito Santo, o selamento, como entraste aqui? E ele emudeceu. Então amarraram-lhe pés e mãos e o lançaram nas trevas exteriores, na grande tribulação, onde havia choro e ranger de dentes. Porque o anjo disse ao irmão Brana: vês essa grande tenda? Vês que há um quartinho lá dentro? Eu te encontrarei dentro desse quartinho. Todos nós estamos na mensagem, amados, mas alguns entrarão no quartinho, na intimidade com Deus, e terão o mesmo encontro que o William Branham teve com o pilar de fogo dentro do quartinho, no lugar secreto, atrás do véu, na intimidade com Deus. O que havia no quartinho na visão? Cura. Mas não era cura física,